Fala galera, tudo certo com vocês? Tenho certeza que você já teve um pouco de dificuldade para estudar para aquela prova de matemática. Ou você teve muita dificuldade para estudar para uma prova que você tinha que decorar muita coisa. E você ficava lá fazendo transcrição de monge, isso mesmo, copiando o que já estava no livro. Pois é por esses e outros motivos que nós resolvemos trazer no primeiro vídeo, ou melhor, no primeiro podcast de 2021, podcast 6, o tema chamado Aprender a Aprender, pois dessa forma você aprende melhor, desenvolve melhor as suas habilidades aí e aprende mais rápido, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o método Feynman, uma das formas aí que você pode estar aprendendo melhor, aprendendo mais rápido e absorvendo muito mais conhecimento do que simplesmente ficar decorando e fazendo transcrição de monge. Não é mesmo? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Tamo junto, é só o começo da jornada e não se esquece, hein? Foguete não tem ré. Pode ir. Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Youngblood Podcast. Estou aqui, aliás, Lucas Lima, né? Google Navas, estou aqui com esses dois caras feríssimos, mais uma vez, Nicolas e Alan. E o assunto de hoje é... How you doing? Aprender a aprender, isso mesmo. Vamos para cima e Nicão, é com você. Então vamos lá, né? A gente sempre explica por que a gente escolhe um tema, né? Em primeiro lugar, para mostrar que não vem do nada, que a gente só sonhou numa noite gelada e fria ali e falou, não, vamos falar disso daqui. E a gente sonhou junto. Então a gente decidiu falar sobre aprender a aprender, porque, cara, assim como a comunicação, ela é uma porta para vários caminhos, vários aprendizados, você precisa aprender a ter esses aprendizados. Então a gente está muito nessa pegada de, será que eu sei aprender? Será que a forma que eu aprendo está sendo efetiva? Principalmente, né? Porque a gente vê muitas pessoas que, até por não saber, não ter esse sentimento de autoanálise, falar, cara, eu tô ficando 24 horas, 48 horas estudando um determinado assunto, passou esse tempo, parece que eu não sei nada sobre o assunto. E outras pessoas, em 2, 4, 6 horas, saem com uma carga de conhecimento muito grande. Então, tem um ponto diferencial entre a forma de aprender de cada um ali, que está dando um resultado lá na frente. Então, hoje, a gente está com essa proposta e vai mostrar para vocês um pouquinho de métodos, técnicas que ajudam a aprender, que é um processo muito bacana, além do que cada um de nós aqui usa para aprender, e coisas de adendo, então livros que a gente acha que são super importantes para aprender cada vez mais e além, beleza? Pois é, galera, como o Nicão já comentou aí, a gente vai começar falando sobre um pouco disso, né? Ele já deu abriu a porta aí para a gente falar sobre o tema. E aprender a aprender, cara, é uma coisa muito bacana, uma coisa muito dinâmica, assim, eu diria. Dinâmica e interessante. E por que eu falo interessante? Porque a gente acha que a gente sabe como aprender, a gente sabe que está aprendendo da maneira correta, mas muitas vezes a gente acaba se prendendo a um método ou alguma coisa que a gente costuma fazer e começou fazendo lá desde pequenininho, desde da sexta série, antes até mesmo, no ensino básico lá, e você chega, sei lá, no ensino médio, chega na faculdade com aquelas ideias, com aquele mesmo método, ou não só focando nos estudos, mas focando em outras áreas da nossa vida, e você está preso àquela forma de aprendizagem ali, sem se preocupar se realmente está sendo eficaz aquela forma de aprendizagem. E isso, o que isso implica? Implica em muitas pessoas que acreditam que elas têm um cérebro menos desenvolvido que as outras pessoas, elas acham que são menos capazes, elas acham que ela não consegue, ela começa a achar que o problema é ela. Tipo, cara, eu sou um burro, sei lá, não consigo aprender,
isso aí não é para mim, não tenho afinidade com esse assunto, você começa a achar um monte de desculpa, cara. Com certeza, a gente tem alguns assuntos que a gente tem uma certa afinidade um pouco maior, né? Mas, às vezes a gente está aprendendo ou está usando a forma de aprendizagem para aquilo ali da forma errada, sabe? Errônea. E eu falo muito isso porque, cara, vamos dar um exemplo bem simples, né? Você aprender matemática, por exemplo. E com sua locomotiva, parta o nhonho por aqui. Ai, 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 outra vez! Sim. Ai! E teremos agora... Agora sim um velório. A gente acha que é difícil. É muito difícil, é muito número. Mas é porque tem uma forma de aprender matemática que é diferente de você aprender, sei lá, vamos falar aí, aprender... Vamos dar o exemplo de outra matéria, aprender português, por exemplo. Português você precisa ter muita leitura, ter uma análise crítica, é uma forma diferente, você precisa ler bastante. Precisa ter uma análise ali, trazer perguntas e respostas para você mesmo, assim. E a matemática é prática, é você praticando ali, você aprendendo você ver como faz aquele tipo de exercício ou aquela contextualização ali e parte para prática, até doer a mão de tanto você fazer a tabuada. Eu lembro que quando eu era pequenininho, cara, meu pai me tomava tabuada, sei lá, 2 vezes, 3 vezes por semana, até eu ficar bom naquilo, sabe? Fazia eu escrever a tabuada, cara, então pensem, tragam essa reflexão já para vocês. A gente mais para frente aí vai abordar algumas técnicas e eu vou citar alguns exemplos um pouco mais legais, assim, mais legais não digo legais, mas uns exemplos mais entendíveis, que vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando nesse negócio de será que eu tô aprendendo certo? Será que eu tô aprendendo errado? Mas agora eu vou passar a palavra pro Alan aí, para ele também dar a sua contribuição. Cara, só rapidinho, eu tive um problema técnico aqui, eu saí e voltei, mas agora tá tudo certo. E você falou um negócio bem legal, Navas. Uma pergunta que hoje eu me faço muito, né? Mas quando criança eu não pensava nisso. Cara, o teu pai e tua mãe chega para você e fala assim: você tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade. Para quê? Para aprender. Aprender o quê? Cara, esse é um conceito muito antigo, né? Do século passado. Então, hoje você vê que você tem um celular na mão, você tem uma possibilidade imensa de aprender e fazer N coisas. Você tem um YouTube, você tem um Google, que qualquer coisa que você escreve, ele te dá uma resposta. Então, eu acredito que o aprendizado, ele sofreu uma mudança muito drástica, né, nessa evolução, né, nessa era tecnológica. E a gente tem que correr junto com ele. A gente precisa aprender a aprender. Então, eu preciso ir para uma escola excelente, eu preciso ir para uma universidade? Talvez não necessariamente. É claro que é muito bom. Todo mundo quer ir para uma universidade excelente. E lá você vai ter possibilidades gigantescas. Mas se você for pensar em só aprender por aprender, você pode aprender da sua casa algumas coisas. Então, para isso, a gente trouxe vários temas, né? Vários métodos também. E, cara, até eu vou puxar um aqui já, que é o método Feynman. Acho que o Nicão ele conhece bem esse método, talvez ele até utilize, né? E consiste em que você pega um assunto do seu interesse ali e tudo mais, e você aprofunda nele, né? Você começa a estudar aquele assunto. Depois que você estudou, você tem um conhecimento amplo daquilo, você vai pegar e você vai tentar ensinar esse assunto como se você fosse ensinar para uma criança. Então, você imagina, você estudou aquele assunto, você tem que ensinar para uma criança, você tem que colocar palavras fáceis, palavras que ela entende, né? E tudo mais. Depois que você aprendeu, você conseguiu ensinar aquilo para uma criança, seja o que for, você vai ter que tentar ensinar. Aí você vai analisar o como você ensinou e você vai pegar e corrigir aqueles pontos. Então, você vai corrigir a sua explicação para a criança de maneira que você consiga explicar ainda de forma mais entendível, vamos dizer assim. E o quarto ponto seria uma revisão geral, para você conseguir explicar qualquer assunto para todo mundo. Feynman era um físico, né? Ele está vivo ainda? Eu nem sei, para falar bem a verdade. Morreu em 88. 88, excelente.
faz um tempo então que ele se foi. Então ele foi um físico muito bom, é, ganhou o prêmio Nobel, né? E, cara, é um método excelente, né? Nicão, você quer falar um pouco mais sobre? Nicolas, aproveita. Eu vou aproveita aproveitar fala. e já vou dar um gancho ali, junto com o que o Navas falou e com o que o Alan falou, é que ele colocou um ponto, né? Vocês colocaram pontos que são, primeiro, a gente falou muito de aprender a aprender. Então, para eu ter essa noção que eu preciso aprender a aprender, é que eu já tenho uma percepção do primeiro, o que é o meu aprendizado, segundo, o que eu preciso aprender e terceiro, o porquê desse aprendizado. Então, essas questões são muito importantes de você elencar elas no primeiro momento, quando você quer aprender qualquer assunto, qualquer informação. O Nava citou, por exemplo, matemática, português, processos, né? O processo da matemática da repetição. Por que muitas pessoas elas necessitam desse processo de repetição? Exercício, 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 exercício. Porque o número em si, a temática números interagindo com mais números, é uma forma de linguagem que para muitos não é entendível. Ela tem esse estranhamento. Então você tem que pegar esse caminho de repetição contínua para poder absorver e poder colocar de uma forma melhor para a tua memória, né? O português é a mesma coisa. Apesar de ser uma linguagem essa, vamos dizer assim, mãe, né? Todos nós como brasileiros temos a língua portuguesa como língua mãe. Então, a fala, a escrita, ela faz parte do nosso cotidiano, só que a língua portuguesa ela também é engraçada porque ela tem todo um arcabouço que é todo regras, então como construir uma frase, artigo, gerúndio, verbo, provérbio, então tem toda uma esfera gigantesca que a gente acaba tendo que aprender e soa um estranhamento, né? Aí o Alan comentou da questão do Feynman, né? E por que me chama muito a atenção e quando eu aprendi, eu tava nessa busca, né, de, como aprender a aprender e eu cheguei até ele. Foi uma história que eu tava vendo personalidades, então meio que fazer uma engenharia reversa. Quais são as maiores mentes do planeta e como elas fazem para aprender? Se eles fizeram isso, tem que ter um ponto em comum, né? Tanto para o esporte, tanto para financeiro, como atitudes e tal. E eu cheguei até o Elon Musk e o Elon Musk falava que usava o método Feynman. E através dele eu cheguei até o método. E é muito engraçado porque tem toda essa temática da criança e tal, mas o que está por trás disso, né? Que é a própria questão cerne do método. É você justamente saber o que está por trás, o que está na base, o que é o fundamento. Então, você quer aprender qualquer coisa que está no planeta. Começa pelo fundamento. Quais são os fundamentos que sustentam todo o que está para cima, entendeu? Toda aquela árvore que tem de conhecimento. Então, vamos pegar matemática. Como é que você quer entender todas aquelas equações de cálculo e tal, sem saber a matemática base que vai operacionalizar todas as funções, todas as interações dentro de uma fórmula de cálculo, entendeu? Então, você consegue fazer por repetição? Consegue, só que você vai ter uma dificuldade gigantesca de entender o que está acontecendo. Você faz, você repete, você consegue repetir trocando os números, fazer uma interação, mas você não sabe o que está realmente acontecendo. E isso é muito importante, entender o que está acontecendo. E em segundo lugar também é você criar apreço àquilo que você está aprendendo. Então, tudo que a gente gosta torna-se muito fácil da gente falar, por exemplo. Se eu pegar aqui vocês dois como exemplo, perguntar de algo que vocês gostam, algum assunto, por exemplo, vou pegar aqui um para mim que eu quase não gosto e vocês gostam muito, que é o futebol. Cara, se eu perguntar posição, regra, até fundamentos de estratégia, de interação, o que é melhor nessa situação naquela, vocês vão saber.
porque é algo que vocês gostam muito e vocês acabam dando um nível de atenção muito maior para aquela questão. Então, até alinhado com o método Feynman, é a questão do fundamento. Então, peraí, o método, o Alan já citou, né, mas tem alguns pontos que, assim, defina as questões principais dentro daquele tema. Então, se eu estou aprendendo sobre história, determinado ponto histórico, certo? Então, quais são as principais questões que regiram aquele momento, que fizeram aquele momento acontecer? A partir daquilo, eu consigo desmembrar. Então, são fundamentos, que daí entra a questão da criança, né? Uma criança, em primeiro lugar, ela é muito sincera. Então, se eu falo alguma coisa, ela vai falar que não entendeu. Então, você está lidando, em primeiro lugar, com essa frustração de, tipo, pô, ensinei para a pessoa, mesmo sendo uma pessoinha, e ela não entendeu. Então, para quem está explicando, pode gerar essa sensação ruim. E ao mesmo tempo que, para uma criança poder entender, você tem, igual como o Alan falou, você tem que simplificar. E uma vez que você simplifica, que você cria um novo caminho, é porque você realmente entende o assunto, entendeu? Então, era esses pontos que ele defendia, né? E por que é tão forte, né, a memorização, vamos dizer assim, e o aprendizado junto com esse método? Porque, pô, você elencou os principais pontos de determinado assunto que você quer aprender. Você aprendeu, né? Você passou ponto a ponto. Você sintetizou, que é algo muito importante. Pô, pega tudo que você aprendeu ali, nesse espaço de tempo, sintetiza para você falar para alguém. Por isso a ideia da criança. Sintetiza ao máximo como se fosse falar para uma criança. Falou para essa criança, que pode ser você mesmo, quais são os pontos que você, por exemplo, gaguejou na hora de falar, ou seja, que você não sabe 100% daquilo. Esses pontos você elenca e volta. Então, quando você voltar para reestudar aqueles pontos, você vai de forma específica, sabe? Sai daquele estudo tradicional que você, pô, estuda tudo, pô. Aí vem de novo, estuda tudo de novo, pô. Cara, tem coisa que você já sabe, que você não precisava, tá vendo de novo, e aquilo que você realmente precisava, você não tá dando a atenção necessária. Então, é isso que faz a diferença, sabe? É você, em primeiro lugar, saber o que você está fazendo, igual o Alan comentou, e focar. Pô, é isso aqui que eu sei menos. Foca aqui. E não se sente desconfortável em não focar naquilo que você já sabe. Você já sabe, você mesmo viu que você sabe. Então, cara, bola pra frente. O método fala bem essas questões e é muito bacana. Muito bacana de testar. Tem outro ponto que eu gosto de brincar também, de fazer um adendo, é que assim, pô, pega qualquer assunto que você tá vendo, pode ser o mais chato possível. Se você quer aprender aquilo realmente, primeiro, cria apreço por ele. Então, como que você cria apreço a algum assunto? Torna ele divertido para você. Você tem, ou deveria ter, a capacidade de saber e discernir o que é divertido e o que é bom para você, tá? Se você não sabe, vale a pena fazer esse exercício de identificar. Lucas Lima na área, mais uma vez. Tamo junto.